Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar novamente aqui gravando esse vídeo, finalzinho de tarde. Agradecer ao Papai do Céu por mais um dia de trabalho e tirar aqui esse tempo para batermos aqui o nosso papo de empresário, nosso papo com empreendedores. Muito prazer, sou Adilson Geltner. Empresário há mais de 25 anos, no ramo de vidros, e há 9 anos aproximadamente já atuo no setor público e também sou criador do curso Como Conquistar o Maior Cliente da Sua Cidade. Nosso papo hoje, papo de empreendedor, nós vamos falar sobre um assunto interessante. Vamos lá? Eu gosto de incentivar ao empresário a vender para o setor público. A minha caminhada, como empresário e também como atuante no setor público me fez entender que o empresário, obviamente, ele precisa vender sempre mais, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, de crise, aonde as vendas certamente em muitos setores tiveram dificuldades. E vender para o setor público, eu defendo que é um excelente negócio. Afinal de contas, independente de crise ou não, chuva ou faça sol, o governo precisa comprar. O setor público precisa continuar funcionando, girando. E as compras, obviamente, não param. Por esse motivo, eu afirmo que o setor público, a prefeitura da sua cidade, independente de qual cidade você more, a Câmara Municipal da sua cidade, a chance de ela ser o maior comprador da sua cidade é quase que 100%. Então essa minha afirmação, baseado nisso, é que eu incentivo você, empresário, a fazer negócios com o setor público. Ok? O nosso assunto hoje tem como tema: demoram pagar. Essa é uma afirmação feita por muitos empresários que, crendo nisso, preferem não fazer negócios com o setor público. E nós vamos então conversar um pouquinho sobre isso. Antes de entrar diretamente nesse assunto, vou contar uma história, como fazia Jesus lá na época em que esteve na terra. Contava suas parábolas para tirar delas algum conhecimento prático. E nós vamos então contar uma história hoje. Queremos dessa história tirar uma lição. Conta-se uma história que um caçador pegou as suas armas e os seus cachorros e foi para a mata caçar. O detalhe é que um desses cachorros já o acompanhava há muito tempo nessas caçadas. Esse cachorro, então, naturalmente, já era um cachorro meio cansado, um cachorro mais velho. E nessa caçada, o cachorro se perdeu do caçador, e quando o caçador retornou para sua casa, esse cachorro ficou perdido lá na mata. Se viu em apuros, porque lá naquela mata tinham outros animais que podiam mais do que ele, como, por exemplo, uma onça, um leão e etc.
Determinado momento, esse cachorro avistou uma onça. E a onça, ao ver o cachorro, naturalmente deve ter pensado: encontrei minha janta. E o cachorro agora não se desesperou. Obviamente estava em desvantagem, por ser um pouco menor, por ser um cachorro já velho, e ele sabia que se errasse, poderia custar-lhe a sua vida. E ele então imediatamente pensou numa forma de superar aquela dificuldade. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, analisando o ambiente, ele viu alguns ossos. E ele então se aproximou daqueles ossos e, como se não estivesse vendo a onça, ele ficou descosta, aguardando o momento em que ela se aproximava e se preparava para dar o bote. Quando esse momento chegou e ele percebeu que ela estava próximo o suficiente para dar o bote, mas ele precisava disso, porque a onça precisava ouvi-lo. E ele então disse com voz muito firme: acabei de comer essa onça e vou à procura de outra. Quero encontrar mais uma para eu pegá-la também. A onça, ao ouvir aquilo, ficou assustada e disse: olha, qual o problema? E se afastou lentamente, deixando o cachorro ali em paz. O macaco lá de cima da árvore, observando a cena, disse o seguinte: cachorro veiaco. Foi até a onça e disse: onça, você se deixou enganar por aquele cachorro velho? Aqueles ossos são ossos velhos e aquele cachorro não é de nada. Veja só, vamos até lá. E a onça disse: sobe aqui no meu pescoço então e vamos até lá. E o cachorro fez a mesma coisa. Novamente, uma outra estratégia que pôde livrá-lo da morte. E o cachorro, então, quando viu a onça se aproximando com o macaco, ele gritou bem alto: é isso aí, macaco. Faz a sua parte. Conforme combinamos, traz essa onça para mim. A onça, então, entendeu que o macaco tinha enganado e, ao invés de comer o cachorro, comeu o macaco. Essa história, obviamente, é uma analogia, ela não é real, mas ela nos traz uma lição. Quando você não tem a força e as armas suficientes para bater de frente, para lutar de igual para igual com o seu inimigo, ou esse inimigo pode ser diversas coisas, inclusive a crise, você precisa então desenvolver uma estratégia para não morrer. Essa é a lição que nós tiramos dessa história. Cachorro velho aprendeu muita coisa, aproveitou bem as lições da vida e, no momento certo, usou a estratégia certa e conseguiu sair vitorioso. A você, empresário, que atua, obviamente, no Brasil, eu sei como um de vocês que no dia a dia nós precisamos vencer uma onça ou matar um leão a cada dia. E são precisos, então, novas estratégias
para conseguirmos continuar a caminhada e nessa caminhada nos mantermos vivos e, é claro, dar a nossa contribuição tão importante para o desenvolvimento local. Eu afirmo também que a empresa, o comércio, quando ele está na comunidade que ele está inserido, no bairro, a sua vizinhança é privilegiada, ele é um gerador de emprego, ele é um fornecedor e ele é um pagador de impostos que financia, né, boa parte dos serviços públicos. Então, a minha fala é nesse sentido de incentivar, de informar o empresário para que ele possa, para que você possa cada dia ter mais sucesso, crescer mais e dessa forma promover o bem que naturalmente essa atividade promove no dia a dia. Então nós vamos falar desse assunto que, segundo alguns empresários, vender para o setor público não convém, pois o setor público demora a pagar. Eu quero dizer o seguinte, essa não é uma verdade. Muito pelo contrário, vender para o setor público é uma grande oportunidade para que você possa aumentar as suas vendas com a mesma estrutura que você já tem. E naturalmente, ao final do mês, ou ao longo de 12 meses, às vezes um pouco menos, o contrato, quando você firma um contrato com o setor público, na maioria das vezes é 1 ano, mas pode também durar um tempo menor. Então, nós apresentamos isso como uma grande oportunidade para você alavancar aí o seu negócio. Independente de qual é o seu nicho de mercado, independente da área que você atua, eu quero ainda te dizer que o setor público compra de tudo. Compra desde a fralda, o remédio, o leite, o arroz, o feijão, carteiras, computadores, programas, carros, pneus, combustível, papel e etc, etc, etc. A lista me permita fazer uma brincadeira, ela é bem maior do que a lista do Amado Batista. Ok? Então tem espaço para todos, praticamente, quase que sem exceção, para todos. Porém, há uma parte muito pequena, uma parcela muito pequena, se comparando ao tamanho gigantesco dessa categoria, há uma parcela pequena se aproveitando ou tirando vantagens desse cliente que eu chamo de o maior cliente da sua cidade. Então vamos lá. O setor público tem uma regra. A lei que pauta a vida, né, o comportamento, o procedimento licitatório, a forma de compras e pagamentos de um município é a mesma no país inteiro. Porém, alguns municípios têm comportamentos diferentes devido à organização, à equipe, à condição financeira, à arrecadação e, em muitos casos, diretamente depende do perfil do gestor ou dos secretários das pastas, obviamente, que existe aí nos municípios. Quero falar a vocês que, enquanto uma multidão de empresários estão deixando dinheiro na mesa, perdendo vendas,
outros poucos empresários estão lucrando, e lucrando muito, porque perceberam que aí pertinho de você, aí no seu município e em municípios vizinhos, e em muitos casos, há muitos municípios próximos uns dos outros, de forma que você tem uma prefeitura, uma câmara na sua cidade, mas a poucos quilômetros, às vezes 5 quilômetros, às vezes 20, 30, 40, 50, 100, mas nesse raio você tem outras várias prefeituras vizinhas aí da sua cidade. Se na sua cidade eu afirmo que a prefeitura e a câmara são os maiores clientes aí da sua cidade, obviamente, nas cidades vizinhas, elas também são os maiores clientes. Se você conquistar esse cliente, esse baita cliente, esse melhor cliente, aí na sua cidade, já é um passo gigantesco. Você estará certamente muito à frente dos outros empresários, levando uma vantagem tremenda, porque esse cliente que eu apresento é um cliente com alto potencial de compra. E essa crença que ele é um mal pagador, na verdade, eu quero te dizer que isso é uma vantagem para você que está me ouvindo nesse momento. Essa falsa crença, essa crença não é uma verdade. Obviamente que, como eu disse anteriormente, alguns municípios podem ter assumido essa fama de acordo com o gestor, mas como muda de gestor de 4 em 4 anos, é a regra, né? Essa verdade ela pode mudar de 4 em 4 anos. Mas, por via geral, a regra geral é que o governo paga e paga bem. Ok, sendo que o governo compra muito, paga bem, e há muitos empresários que pensam o contrário, que creem no contrário, o que acontece? Isso abre, na verdade, abre demais as portas para você que queira entrar por esse mundo. Afinal de contas, aqueles que não vão, deixa a vaga, diminui muito a concorrência para aqueles que vão. E eu então, respeitosamente, te desafio ou te convido a tirar essa dúvida, comparar ou pesquisar, né? Buscar entender se isso que eu estou falando é verdade ou não. Como que você pode fazer isso? O Brasil, há muitos anos atrás, como diz aí o ditado popular, em época que se amarrava cachorro com linguiça, os gestores podiam fazer basicamente aquilo que eles queriam. Faltava transparência, até porque não existia a tecnologia que nós temos hoje. Hoje a coisa mudou muito, vem mudando a passos largos, de forma que o setor público hoje é muito fiscalizado, é vigiado, e existe uma ferramenta chamada Portal da Transparência, onde os gestores têm a obrigação de fornecerem ali dados reais e atualizados sobre a gestão do município. Aqui agora há poucos dias, nós não vamos entrar em polêmica de certo e errado, se é verdade, se não é, mas eu acredito que todos vocês que estarão ouvindo
essa nossa mensagem, assistindo esse vídeo, vão se lembrar que as mídias mostraram aí a questão das compras do governo, onde fizeram uma polêmica danada a respeito da compra exagerada, de uma compra monstruosa de chiclete, de leite condensado e de outras coisas mais. Por que conseguiram essa informação? Portal da Transparência. Então está tudo ali. Então, empresário, se você acredita que o governo compra pouco, eu te desafio a visitar o Portal da Transparência da sua cidade, ou digita aí uma cidade qualquer aleatória do país ou do seu estado e confere o volume de compra. Você vai se surpreender com o volume de dinheiro que circula nas prefeituras, Estado, União, em compras. E você pode, se outros podem, você também pode pegar uma fatia desse recurso. O processo não é tão burocrático, há várias crenças em torno disso que não procede, e nós vamos em outras oportunidades falar isso para você. Só já te peço, né, siga aí no YouTube, nas páginas aí, que nós vamos ter muita informação, já temos muitos vídeos publicados, nós vamos continuar nesse nosso papo de empreendedor, te dando essa informação para que você tire todas as dúvidas e não fique mais perdendo dinheiro, deixando o dinheiro na mesa. Ok? Visita aí o Portal da Transparência aí do seu município, de municípios vizinhos, do seu estado, da União, e você vai se surpreender. Quero dizer a você aqui uma informação não exata, mas você vai comparar aí os gastos do governo anualmente, passa de R$ trilhão. Obviamente, dividido isso aí em estado e municípios, mas eu tenho certeza que, pela experiência que tenho, municípios pequenos municípios aí com 15 mil habitantes, e são muitos esses municípios Brasil afora, tem orçamento anual na casa dos 50 a 100 milhões. E grande parte desse dinheiro, desse recurso, é para compras. E tem muita gente, muito empresário, que já percebeu isso e que estão faturando um dinheiro gordo. Tem muitos empresários, escuta o que eu estou te falando, tem muitos empresários que estão tão satisfeitos com esse cliente que já não vendem mais para o cliente tradicional. Só vendem para esse cliente. E as compras, elas acontecem num ritmo diário. Praticamente todos os dias o município estão comprando. Ok? Então essa é uma grande oportunidade. Não é um conto de fadas, não é uma história, é a realidade que nós estamos colocando para você aqui. Eu tenho certeza, você empresário que está me ouvindo, possivelmente muitos de vocês já têm essa prática. E aqueles que não têm, né, que não vendem ainda para esse cliente, para esse melhor cliente da sua cidade, eu gostaria de te desafiar. Eu sei que você conhece algum empresário na sua cidade ou fora dela, mas provavelmente na sua cidade também tem empresários que negociam diretamente
com o setor público. Todas as cidades têm. Eu vou dizer para você, com certeza aí no seu município tem uma farmácia que disputou e ganhou a venda e ela fornece remédios para a prefeitura, para a Secretaria de Saúde. Remédio que é distribuído gratuitamente para as famílias carentes. Todo município, basicamente, tem isso. E aqui na minha cidade, como na sua, também tem. E eu tenho certeza que muitas farmácias, quando ganham esse contrato e assinam aí um contrato de uma venda aí para 1 ano e tem o seu faturamento aumentado muitas vezes em 20, 30% daquela venda tradicional aí do mês. Tenho certeza do que eu estou falando. Mas eu tenho certeza também que aí na sua cidade tem um posto de gasolina, de combustível, naturalmente, que fornece combustível para a frota da prefeitura e da Câmara. E eu tenho certeza que em municípios pequenos, de 10, de 15, 18 mil habitantes, quando esse empresário, esse posto de combustível, fecha um contrato, ganha uma venda dessa, ele aumenta aí a sua venda aí em 20, 30, 40 mil litros por mês a mais. Não faz diferença? Eu conheço dono de posto que precisou contratar mais 3, 4, 5 frentistas no momento em que ele ganha um contrato desse. Naturalmente, aumentando o seu faturamento e fazendo toda a diferença na caminhada, no crescimento da sua empresa. Não ganha só diretamente com esse contrato que fecha com a prefeitura. Obviamente, ele passa a comprar mais, um volume maior. Com esse volume maior, ele consegue comprar mais barato e pode, se quiser, vender um pouco mais barato, aumentando a sua clientela tradicional, ou manter o preço e, mais uma vez, aumentando o seu faturamento. Existe também, com certeza, aí na sua cidade, papelaria, existe aí supermercado e tantos outros segmentos que estão ganhando dinheiro, né? Se não são aí na sua cidade, mas em cidades vizinhas. O fato é que a prefeitura e a Câmara estão comprando. Essa roda não para, ela gira constantemente e ela está comprando e ela quer comprar. Você quer vender? Quer faturar? Eu estou te dizendo, estou te afirmando, salvo algumas exceções, por via de regra, ele é um bom pagador, ele é um excelente pagador. Até porque não se compra sem ter um orçamento já pré-aprovado, onde a fonte do recurso já está garantida. E ainda que, se necessário for, cobrar na justiça, você vai estar documentado, respaldado e com certeza receberá. Eu tenho certeza que todas as prefeituras, elas fazem conserto de pneus, elas locam carros, ela conserta carro e etc, etc, etc. As oportunidades são infinitas. Porém, alguns empresários ainda insistem em ficar longe, não querem navegar esse mar de oportunidade. E eu quero te dizer o seguinte: alguns dizem que demoram a pagar, outros dizem, mas para vender você tem que abaixar o preço, e aí você
diminui muito a sua margem e você, e etc, não compensa. Ora, você que é empresário, você sabe, eu sei, que a margem, ela é extremamente importante, mas tão importante quanto a margem de lucro, e eu vou até me arriscar a dizer, talvez ainda mais importante do que a margem, é a quantidade de venda, é o giro, é a escalada. Se você consegue, enquanto o seu concorrente vende 10 unidades, se você conseguir vender 20, obviamente, mesmo tendo uma margem menor, você consegue faturar muito mais. Então, a grande vantagem, a grande sacada de você vender para o setor público é a escalada, é o giro, é a velocidade, a quantidade que você vende que vai fazer a diferença. Mas espera aí, eu não estou dizendo, eu não estou afirmando que a margem tem que ser pequena. Na verdade, eu posso te assegurar que em muitos casos você consegue ter os dois na mesma venda. Tanto uma margem boa quanto o volume de venda. Isso porque em muitos casos a concorrência é muito pequena e em alguns casos ela nem existe. Eu já vi muitas vezes alguns processos licitatórios, processos de compra terem que ser anulados porque não apareceu quem queria vender. E já vi muitas vezes aparecer uma única empresa ou 2 ou 3 empresas, de forma que essa minha fala, né, eu tenho esse intuito de te dar essa informação e te convencer que esse mito de que é mal pagador, de que a margem é pequena, que a concorrência é alta, são apenas crenças e são falsas crenças. E que uma vez que você tem essa informação, isso agora facilita a sua vida, porque você compreendeu que enquanto os muitos estão se afastando, o caminho está livre ou mais livre para que você vá e se aproveite dessa fatia de mercado, dessa oportunidade que é gigantesca. Afinal, nós estamos falando de um cliente que compra milhões, se falando de prefeituras. Quando nós vamos para Estado e União, aí nós vamos falar na casa dos trilhões, ok? Eu então quero te dar uma dica e dizer para você o seguinte, que para entrar nesse mundo existem 2 jeitos, 2 caminhos, o caminho errado e o caminho certo. Pior do que o caminho errado é você não tomar nenhuma atitude, não agir. Você fazer de conta que não falei nada, que não escutou nada, que não sabe de nada. A outra situação é você não buscar a informação adequada, é não se preparar, é ir despreparado, sem conhecimento. Porque basicamente há 2 exigências. O preço tem que ser a melhor proposta, o governo, o setor público só compra do menor preço, isso é uma regra, salvo algumas exceções. E a outra situação é documentação. Então, o jeito errado é você não estar preparado. E o jeito certo é você conhecer seus números, saber qual proposta você pode apresentar e, obviamente, estar com as suas certidões, com a sua documentação da empresa em dia. Esse é o caminho certo.
ok? Eu quero te falar que não deixe essa oportunidade passar. Vai lá, faça uma visita à prefeitura, uma câmara, setor de compras, converse com alguém responsável, procure entender um pouco desse mundo, converse com um empresário que já faz negócios com o setor público e, obviamente, ele não vai se negar a te dar informação, principalmente se for de outro segmento. Exemplo, se você tem posto de combustível e o cara é dono de farmácia, não tem problema nenhum, vocês vão conversar numa boa. O que eu te desejo é muito sucesso, é que você prospere cada vez mais, é que você possa continuar crescendo, se dando bem, mas obviamente ajudando a fazer um mundo melhor, um município melhor, para deixarmos uma condição melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que amamos, né, em diferentes cidades desse nosso país. Grande abraço. Se você gostou, nos siga aí nas redes sociais, deixa seu comentário, sua pergunta, sua dúvida. Estamos à disposição para poder contribuir sempre para o desenvolvimento do nosso país. Afinal, nós estamos aqui só de passagem e boas estratégias é que conduz ao sucesso. Forte abraço.